Senhor meu Deus, Senhor que habita dos altos céus, abençoa, meu Pai, cada irmão que está aqui presente para ouvir a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus, a vencer essas provações, dificuldades que a gente tem nas nossas vidas, pois o Senhor conhece cada um de nós. Vem abençoar cada família, meu Deus, cada criança, abençoa cada lar e cada filho teu. E abençoa, meu Pai, a tua palavra que vai ser passada nesta noite. E nós não viemos só ouvir, ó Deus, e nós viemos colocar em prática a tua palavra. E o Senhor vai abençoar o irmão que vai passar esta noite, que o Senhor venha dar a palavra, que ele não venha falar dele, sim, o teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa os pedidos também que fizeram aqui nesse momento. Que o Senhor venha nos ajudar, venha abençoar conforme a tua vontade, ó Deus. Eu te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que o Santo Espírito do Senhor seja com todos. E hoje nós leremos aqui o capítulo 2, carta a Tito, escrita pelo apóstolo Paulo. E basicamente Tito aqui tinha algumas instruções dadas por Paulo, aonde ele deveria tratar aqui de organizar a igreja e também a maneira como ele deveria proceder com diversas classes de pessoas e também deveria combater os falsos mestres, os falsos ensinos. Então já convido você a pegar a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 2 da carta a Tito. O verso 1 nós lemos: Tu, porém, fala o que convém da sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensato, sadio na fé e no amor e na consciência. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias e em seu proceder não caluniadora, não escravizada a muito vinho, seja boa mestra do bem, a fim de instruir a jovem recém-casada e amarem os seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo exorta os que para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Quanto ao servo, que seja em tudo obediente ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não seja respondões, não furtem, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, regenerada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata e justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade
e purificar para si o povo, o mesmo um povo exclusivo e zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, e também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Bem, Tito tinha essa incumbência de organizar a igreja, como deveria proceder, sendo ele mesmo o padrão estabelecido, e também combater os falsos ensinos. Bom, as igrejas às quais Tito deveria organizar eram as igrejas domésticas, como muitas vezes aqui é nos apresentado a igreja no Novo Testamento, na era apostólica. A igreja de casa em casa. Era essa igreja que Tito, ali, tanto Tito quanto Timóteo também, por ser jovem, eles também deveriam organizar essas igrejas e tinha as mesmas incumbências. E Paulo aqui, no primeiro versículo, ele diz que Tito deveria apenas falar aquilo que seria a sã doutrina, né? Não falar absolutamente nada além da doutrina pura, né? Então, ele traz esses conceitos que se aplica perfeitamente ao servo de Deus nos últimos dias. E muitas vezes, também, ele deveria ali orientar tanto os idosos quanto os jovens, as moças, e essa era uma tarefa da qual a igreja, no primeiro período ali, passava por uma série de dificuldades, uma vez que as pessoas eram convertidas ao cristianismo e deveria abandonar completamente as suas práticas. Bem, hoje nós temos também grandes dificuldades, porque também somos encorajados, como pais, a educar os nossos filhos nesse caminho. E que muitas vezes temos grandes dificuldades, porque o mundo rodeia o povo de Deus. Então nós vemos os pais que desejam ensinar os seus filhos o mal que há em seguir os conceitos modernos do mundo, travam uma árdua batalha e depara muitas vezes com o seguinte argumento: mas mãe ou pai, o que há de mal nisso? O que há de mal em fazer isso ou fazer aquilo? Então, os pais devem ser o padrão no ensino. E os pais que são muitas vezes demasiadamente exigentes ou severos em suas restrições, ainda assim Deus abençoará os seus esforços. E se os pais não tornarem firme as posições decididas, os seus filhos certamente tomarão outro rumo. E muitos deles serão arrastados pelas correntes abaixo, imposta pelo nosso adversário e pelos seus anjos maus. E eles atuam de sobremaneira na mente do jovem. E Tito, ele tinha uma tarefa: organizar a igreja. Muitas vezes, vemos que o caminho da cruz ele é progressivo e ascendente. E à medida em que nele progredimos, buscamos as coisas lá de cima, do alto, e deixamos cada vez mais distante as coisas que pertencem à terra. Enquanto o mundo e os que professam ser cristão nos últimos dias, que vivem uma vida na carnalidade, estão descendo precipitadamente para a morte. E os que sobem a montanha devem redobrar os seus cuidados, redobrar os seus esforços. Do contrário, serão arrastados para baixo juntamente com eles. Os filhos do mundo são chamados de filhos das trevas e são cegados pelo espírito deste mundo,
guiado pelo espírito do príncipe das trevas, pois não pode apreciar as coisas celestiais. E Deus tem um padrão, o padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Em Salmo 135, versículo 4, está escrito: porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. E em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, está escrito: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Voltando um pouco, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 7. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosse mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. E, com frequência, o antigo Israel se rebelava, e quantas vezes era visitado com os juízos de Deus. Milhares morriam por não quererem atender às ordens de Deus que havia o escolhido. O Israel de Deus nos últimos dias também está em constante perigo. E dentre muitos perigos está em se misturar com o mundo, pois dele o Senhor o separou. E Deus está purificando um povo para si, como fez com o antigo Israel. Tito, ao se tornar o padrão, deveria educar para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata e justa e piedosamente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E nos últimos dias, Deus tem nos dado a sua palavra, porque Ele nos escolheu. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. João 17, 14. E o verso 15, a palavra diz: e não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Há promessas para aqueles que são escolhidos de Deus. Eles também são guardados. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciardes as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que vivemos nas últimas horas deste mundo, somos chamados a imitar o exemplo de Cristo, andar como ele andou. E a palavra diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Quanto ao servo, seja em tudo obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondões. Vivemos em um tempo em que muitas vezes o ganho dos empregados são ganhos desonestos,
E também há muitos que trabalham com as balanças enganosas. E o povo de Deus está no meio de tudo isso e precisa não se conformar com o mundo, nem as coisas que há nele. E você imagine para Tito vivendo nos dias que nós vivemos, aonde temos visto os ganhos desonestos. E Tito deveria dizer aos servos, aos empregados, em tudo seja obediente ao seu senhor. Aos que roubam, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Toda a fidelidade. E Paulo tinha um propósito nas instruções das quais ele deu a Tito. É que a palavra de Deus não fosse difamada. Hoje há uma gana de pessoas que se enriquecem de todas as maneiras. Com a palavra, sem a palavra, com engano. Mas o mundo está maduro para a sua destruição. E Deus só pode tolerar por um pouco mais de tempo. Pouquinho tempo. Aqueles que não procurarem a viver uma vida de fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, terão de beber o cálice da ira de Deus, sem mistura, sem misericórdia. Mas aqueles que se manterem fiéis, ele promete colocar-lhe um sinal de que ele é o proprietário. E esse sinal dará a ele exclusiva propriedade de que são seus e que lhes pertence. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todas as pessoas, independente da classe social, da nacionalidade, todas as pessoas. Não pode dizer que a graça de Deus não se manifestou. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 19, e os versos 1 em diante. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, versículo 4. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí, por uma tenda para o sol. A graça de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo. E o homem tem dois caminhos. Ou aceita andar pelo caminho e pelo governo estabelecido no céu, ou aceita ser dirigido pelos homens na terra. Ninguém tem desculpa diante do Criador dos céus e da terra. E Tito deveria trazer uma mensagem não diferente das mensagens dos últimos dias de Apocalipse 14. O verso 12, ele diz, educando-os para que, regenerada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata e justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E que tremendo isso. Morrer para o mundo. Fixar os olhos na cruz de Cristo. Somos chamados a morrer todos os dias. O verso 14 diz, no qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos e nos purificar a si mesmo, um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos largaram, mas pelo precioso sangue
como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E novamente, precisamos ler os últimos versos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, nosso grande Deus e de nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Ele se deu por nós, assim como ele fez com Israel no passado. É verdade que muitas coisas foram escritas para o nosso exemplo e devemos buscar cada vez mais estarmos diante de Deus segundo a sua vontade. Que igreja somos chamados a organizar nos últimos dias? A igreja de casa em casa. E Deus tem um Tito espalhado em cada lugar, instruído pelo próprio Cristo. Não importa se até aqui a sua casa não está organizada. Hoje Deus nos dá uma nova oportunidade, assim como Paulo instruiu a Tito a combater os falsos ensinos, a também tratar as pessoas como procede as Escrituras, mas, sobretudo, organizar a Igreja de Deus. O jovem Timóteo também foi convidado, e Paulo disse como seriam os homens dos últimos dias. O contrário daquilo que seria o caráter de Deus, os homens se afeiçoariam ao caráter do adversário, aceitariam ser guiados por eles. Mas a palavra diz que Deus escolheu um povo zeloso de boas obras, do qual ele próprio, através do seu Filho, seu santo e amado Filho, prometeu colocar o seu selo de propriedade particular. Você pode clamar pelo selo de Deus, mas é preciso também entender que a sã doutrina, ela deve ser para nós o alimento puro. E é isso que nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos limpado dia a dia e tem nos permitido mergulhar na sã doutrina, a viver a sã doutrina. E Ele nos convida hoje a tornar-nos o padrão. O padrão. Cada um é chamado a ser o padrão de Deus. Dizem estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Toda a autoridade foi dada através de Cristo. Ele sendo o cabeça. Ele é a autoridade. E ele constituiu a sua igreja de autoridade. E o seu povo não é governado pelos homens. E não deve aceitar qualquer que seja os privilégios vindo dele. O mundo caminha para a sua destruição. Você é o representante de Deus. Somos chamados a ser o representante de Deus. E Paulo encorajou a Tito, assim como encorajou a Timóteo, no meio da apostasia, a serem o padrão. E essas instruções, elas são muito preciosas. E ela também trabalha com cada grupo de pessoas, de forma específica, do idoso ao jovem, do empregado ao patrão. É muito comum para as pessoas que ocupam posições como funcionário, com medo de perder os seus empregos, serem coagidas por pessoas infiéis. Mas ainda que você venha perder o seu emprego, seja fiel. Ainda que as coisas se tornem o contrário, fiquem difíceis, se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Esse é o encorajamento da palavra de Deus. Fidelidade. Fidelidade à sua palavra. Fidelidade aos seus santos preceitos.
porque Ele escolheu um povo. E louvado seja Deus, porque você se encontra aqui. Por que tem demorado? O que você espera ainda desse mundo? Que as coisas irão melhorar? A palavra nos diz: este mundo vai de mal a pior, e o mundo inteiro jaz no maligno. Torna-te o padrão. Oremos ao Senhor. Pai Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. O Senhor estabeleceu um padrão, do qual nós não possuímos. Mas louvado seja Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor nos concede por meio do teu Santo Filho. Ó Pai Santo, santifica-nos para fazermos a tua vontade e derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, de modo que nós sejamos um povo zeloso de boas obras. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada irmão, de cada lar, que tem se fazido presente todas as noites e que tem perseverado na tua palavra. Derrama o teu Espírito, Pai. Encha-nos do teu Espírito, para que a tua palavra seja cada vez mais cortante. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Não nos permita a nos conformar com este mundo caído, sujo. Santifica-nos dia a dia em tua palavra, para tão somente fazer a tua vontade, unicamente a tua vontade. Ó Pai Santo, estende os teus braços santos de amor sobre os filhos que o Senhor nos concedeste, os filhos biológicos, os filhos espirituais. Guarda conforme tu prometeste. Dê sabedoria ao teu povo, conforme é prometido. Dê vigor a teus servos, aos teus profetas. Nunca deixe, meu Pai, a palavra profética sair de nossos lábios, dos nossos ouvidos, da nossa mente. Abre, Senhor, as torrentes das águas, a água do teu Espírito, e derrama sobre o teu povo. Coloque na mente do teu povo a tua vontade, e santifica o teu povo, para que, ao passar as horas deste mundo, possa estar revestido de glória, para ter um encontro com teu Santo Filho nas nuvens do céu. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso agradecimento, Pai. Em nome do teu Santo Filho, Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Amém. amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus continue com cada irmão. E até amanhã. Boa noite, meus irmãos.